História do filme de drama e de guerra chamado O Menino do Pijama Listrado. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa na cidade de Berlim, onde um garoto de 8 anos, Bruno, está correndo por aí brincando com seus amigos no caminho de volta para casa. Nesta época está acontecendo a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler comanda o país e o povo judeu é privado de seus direitos básicos. Quando Bruno volta para casa, ele descobre que ela está sendo decorada. Então ele pergunta à sua mãe Elsa sobre isso e ela responde que a família está organizando uma festa naquela noite para comemorar a promoção do seu pai Ralph, um oficial nazista. À noite, Ralph informa os seus filhos que eles vão sair de Berlim e vão morar no campo, já que ele foi nomeado comandante de um campo de concentração. Ouvindo isso, Bruno fica muito triste, pois ele tem que deixar os seus amigos de infância. Mas seu pai assegura que ele será capaz de fazer novos amigos na nova vizinhança. Na próxima cena, Bruno e sua família chegam em sua nova casa na Polônia. É uma casa enorme e antiga, com um jardim cercado de muros altos. Enquanto espreita pela janela do seu novo quarto, Bruno nota algumas casas ao longe. Ele acredita que essas casas pertencem a fazendeiros e imagina que há crianças brincando ali. Então ele conta à sua mãe sobre os fazendeiros que usam pijamas listrados, o que ele acha um pouco estranho. Enquanto isso, um homem idoso entra na cozinha e traz vegetais frescos para o dia. Enquanto o homem entra para colocar os vegetais no balcão, Bruno nota que ele está usando o mesmo pijama listrado que ele havia visto. Curiosa sobre o que Bruno está se referindo, Elsa olha para os tornozelos do homem enquanto ele sai e descobre a verdade sobre a fazenda. Na próxima cena, vemos Bruno dentro do escritório do seu pai, onde ele o questiona sobre os fazendeiros que usam pijamas. Mas Ralph diz a ele que aqueles que usam pijamas listrados não são pessoas. Enquanto isso, Elsa descobre que a fazenda que Bruno estava falando é na verdade um campo de concentração para judeus. Furiosa, Elsa entra no escritório de Ralph e o confronta sobre o campo, ainda deixando Bruno pensar que é uma fazenda onde os fazendeiros usam pijamas listrados. Mas eles proíbem Bruno de fazer amigos e brincar ali. A janela da qual Bruno conseguia ver o campo também é bloqueada para que ele não veja o que acontece lá dentro. Muitos dias passam e Bruno está brincando sozinho em sua nova casa, mas ele está triste por estar sozinho e sem amigos. Um dia, enquanto ele brinca no jardim da frente, ele nota uma pequena porta que leva ao quintal da casa. Em silêncio, ele tenta entrar sorrateiramente e explorar, mas é notado por Elsa, que o chama para dentro. Bruno é forçado a ficar lá dentro e se acostumar com a sua nova casa. Durante o jantar, Ralph informa que arranjou um tutor para Bruno e a sua irmã Gretel. Bruno parece animado com o fato de não ter que ir à escola, porque a escola virá até ele. Na próxima cena, enquanto Bruno está brincando num balanço, ele nota um pouco de fumaça no céu e tenta ficar de pé para procurar o lugar de onde a fumaça está vindo. Mas no processo ele cai do balanço e se machuca. O velho o carrega para dentro e lhe dá os primeiros socorros, mas Bruno é cético sobre o curativo e acha que ele deveria consultar um médico. Entretanto, o velho assegura que ele está bem e menciona que já foi médico. Em seguida, o velho se apresenta como Pavel e Bruno fica surpreso com o fato de um médico estar trabalhando em sua casa e descascando batatas. Logo, Elsa chega e testemunha Pavel cuidando do seu filho ferido. Ela parece um pouco confusa, mas agradece Pavel pela sua ajuda. Na cena seguinte, Bruno está olhando pela janela da sua irmã e nota um outro homem velho andando de bicicleta, que ele assume ser o seu novo professor. Bruno está certo e o professor começa a ensiná-lo sobre o regime nazista e a sua história. E Bruno, que quer livros de aventura, recebe um grande livro de história. Mais tarde, quando Bruno está lendo seu livro de história entediante, ele percebe a porta do quintal aberta e desta vez corre rapidamente em direção ao barracão. Depois atravessa a janela e entra na floresta, explorando sem saber para onde o caminho o levará. Bruno segue a trilha e chega ao campo de concentração que ele acredita ser uma fazenda. O campo é cercado por arame farpado e todas as pessoas lá dentro estão usando pijamas listrados semelhantes, com um número que as identifica. Bruno vê um menino da sua idade sentado sozinho e percebe o enorme contraste entre os pais do menino e o ambiente em que eles vivem. Bruno se apresenta e fica sabendo que o nome do outro menino é Shmuel. Os dois têm a mesma idade. Shmuel diz que está com fome e pergunta se Bruno trouxe algo para comer. Bruno está de bolsos vazios, mas decide que vai trazer algo para ele na próxima vez que vier. Bruno acha que Shmuel faz parte de um jogo, pois percebe os números em suas roupas, mas Shmuel responde que o número não tem nada a ver com nenhum jogo e rapidamente retorna ao campo. Depois que um guarda começa a assoviar, Bruno também volta para casa e começa a ler o seu livro. No dia seguinte, Bruno chega ao campo com uma barra de chocolate para o seu novo amigo, mas desta vez Shmuel não aparece. Nos próximos dias, Bruno faz várias visitas a Shmuel, trazendo comida para ele. Finalmente, Bruno fica sabendo que Shmuel é um judeu que foi trazido ao campo de concentração com seus pais. Bruno também pergunta a Shmuel sobre a fumaça que vem das chaminés e ele responde que ele não sabe e que não pode entrar naquele lugar. Depois, Bruno volta para sua casa prometendo encontrar Shmuel mais tarde. Em seguida, vemos Bruno perguntando ao seu pai sobre a fumaça e Ralph responde que a fumaça está vindo do lixo queimado nas chaminés. Mais tarde, Elsa visita o quarto de Gretel e desconfia sobre o que o tutor está ensinando a eles. Ela tirou vários cartazes da guerra nazista da sua parede e o professor
professor tem ensinado as crianças sobre os judeus, explicando que eles não são maus e nem a principal causa das dificuldades do país. Depois da aula, ele decide sair para visitar Shmuel e se lembra de empacotar alguma comida para ele. Em seguida, ele habilmente sai da sua casa, chega ao campo, dá comida que trouxe para Shmuel e o observa enquanto ele termina de comer. Então, Bruno joga sua bola de futebol para dentro do campo para jogar com Shmuel, mas o menino, assustado, a joga de volta e depois se esconde atrás dos pilares, dizendo a Bruno que será um problema se alguém os ver juntos. Enquanto isso, Elsa também é perturbada pelo mau cheiro vindo das chaminés e o tenente lhe diz que a fumaça vinda do acampamento é causada pela queima de corpos de judeus. Ao ouvir isso, Elsa fica chocada e imediatamente decide questionar e enfrentar Ralph. Ralph explica para ela que ele foi promovido para executar judeus, mas Elsa fica horrorizada ao ver que o seu marido se tornou. Na mesa de jantar, Pavel derruba acidentalmente o vinho, enquanto serve um soldado chamado Kotler e é brutalmente espancado por ele. Bruno fica afetado com isso e começa a chorar com a sua irmã, questionando se o seu pai é realmente uma boa pessoa. Um dia, enquanto anda pela casa, Bruno encontra Shmuel dentro da sua casa, limpando os copos de vinho. Ele está feliz em vê-lo e lhe oferece comida. Shmuel aceita e começa a comer, mas antes que ele pudesse terminar, Kotler chega lá e o acusa de roubar a comida. Ele grita furiosamente com Shmuel, que responde que ele não roubou a comida e que ela foi entregue pelo seu amigo Bruno. Kotler então se volta para Bruno e o confronta, mas Bruno fica assustado e mente, dizendo que não conhece Shmuel e esta é a primeira vez que o vê. Ouvindo isso, Kotler chama Shmuel de ladrão e lhe pede para encontrá-lo depois do trabalho. Dentro do seu quarto, Bruno se sente culpado por colocar Shmuel em perigo, então ele corre imediatamente para o campo, mas não encontra o seu amigo ali. Decepcionado, ele volta para sua casa e vê alguns homens do exército chegando também. Ralph dá as boas-vindas e eles vão para uma sala para dar uma olhada no documentário sobre a vida dos judeus nos campos de concentração. Bruno também assiste secretamente ao documentário. Ele percebe que as crianças estão brincando e as famílias estão aproveitando seu tempo lá dentro. Mas este é na verdade um falso documentário que tenta enganar o mundo exterior para esconder as atrocidades dos nazistas. Bruno, que ainda é muito jovem para entender tudo aquilo, abraça seu pai após o documentário, pensando que ele é um homem bom. Mais tarde, Bruno se dirige ao campo de concentração para encontrar Shmuel. Quando ele chega lá, ele nota que Shmuel está com o olho direito ferido, como resultado do castigo do soldado. Bruno pede desculpas pelo seu erro e faz reparações com Shmuel, que o perdoa e aperta a sua mão. Elsa, por outro lado, ficou muito afetada pela natureza cruel do seu marido, e ela também tem medo da vida futura dos seus filhos ao redor do campo de concentração. Vendo tudo isso, Ralph decide mandar seus filhos de volta a Berlim. Ele informa Bruno sobre o retorno, mas o garoto não quer ir embora. Ralph menciona que eles vão embora com a sua mãe em poucos dias, mas Bruno fica triste e imediatamente visita Shmuel para dizer que ele vai embora. Mas Shmuel não responde, ele já está triste demais pelo fato de seu pai estar desaparecido desde ontem. Para compensar o seu erro anterior, Bruno decide ajudar Shmuel a encontrar o seu pai antes de partir para Berlim. Ele nota que poderia cavar um buraco para passar por baixo da cerca. Então, Bruno pede a Shmuel que lhe arranje uma roupa listrada para que ele possa ajudar a encontrar o seu pai. No dia seguinte, Bruno prepara o último sanduíche para Shmuel e está pronto para visitá-lo. Ele mente para Elsa dizendo que vai brincar no balanço pela última vez antes de ir para Berlim. Elsa também concorda em deixá-lo brincar lá fora, pensando que ele finalmente vai deixar aquele lugar maligno. Bruno então pega uma pá e corre em direção a Shmuel. Enquanto Shmuel traz um pijama para Bruno, então ele o veste e começa a cavar debaixo do arame. Depois de algum tempo, Bruno consegue rastejar para dentro e eles correm em direção ao campo para procurarem o pai de Shmuel. Enquanto isso, Elsa percebe que Bruno não está nem perto do balanço e começa a procurá-lo. Ela procura nervosamente por toda a parte da casa, mas não o encontra. Logo após notar a porta do quintal aberta, ela corre para dentro para procurar e descobre que Bruno pulou a janela do galpão ao notar um sanduíche caído ali. Depois, Ralph ordena uma busca rápida e, com a ajuda de um cão farejador e outros oficiais do exército, eles caminham pela floresta em direção ao campo. Logo, Bruno e Shmuel entram em uma sala e começam a procurar o seu pai desaparecido, ao mesmo tempo em que um grupo de soldados chega lá e ordenam a todos que saiam. As duas crianças ficam presas entre o grupo de homens e são forçadas a se moverem para o mesmo lugar que os outros. Já que Bruno está usando o mesmo pijama listrado, ninguém pode dizer que ele não é judeu. Agora, os judeus são levados para um vestiário e recebem ordens para tirar as suas roupas para um banho. Enquanto isso, Ralph encontra as roupas de Bruno do lado de fora da cerca e percebe que o seu filho está agora dentro do campo. Imediatamente, ele entra no campo e ordena aos seus oficiais que procurem Bruno. Elsa agarra as roupas de Bruno e começa a chorar, gritando seu nome. Enquanto isso, Bruno e Shmuel são levados para uma câmara de gás, sem saber o que está acontecendo, até que um soldado nazista derrama o gás venenoso lá dentro. Enquanto os outros judeus entram em pânico, Bruno e Shmuel seguram as mãos um do outro porque não sabe o que vai acontecer. Depois de não encontrar Bruno em lugar nenhum, Ralph percebe que está acontecendo uma execução em massa e grita o nome do seu filho. Na cerca, Elsa e Gretel ouvem os gritos de Ralph. Elsa cai de joelhos e chora em desespero.
desespero. A câmara de gás fica em silêncio, indicando que todos os prisioneiros, incluindo Bruno e Shmuel, estão mortos.